Olá, bom dia. Todos os anos, os acidentes de trânsito matam mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo. Para ser mais exato, 1.300.000 pessoas. E nesses números não estão aquelas que sofrem um acidente e ficam com sequelas. Essas já fazem parte de uma outra estatística. Mas o que pode ser feito para que esses números parem de crescer? Porque de alguma forma se encontre a saída para o que a gente chama tanto de paz no trânsito. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre tudo isso foi o Lorival Cunha, que é presidente da SOS Vida pela Paz no Trânsito. É isso, né, Lorival? É isso. Falei certo, tá. Bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia, telespectadores. Seja muito bem-vindo. A SOS fala exatamente o que eu disse no começo, buscando a paz no trânsito, a vida e a paz no trânsito. Você acredita que de alguma forma a gente vai chegar lá? Vamos logo começar pelo final. Não tenho a menor dúvida, chegaremos, né? Nós somos a SOS Vida pela Paz no Trânsito, todos nós somos muito perseverantes quanto a essa questão, né? Eu costumo dizer que a questão da violência no trânsito, Elda, é algo já devidamente diagnosticado, tá? E já foi prescrito o medicamento, né? Só falta administrar esse medicamento. Qual é a solução para o problema da violência no trânsito? É um investimento forte em educação para o trânsito, Isso. Da pré-escola ao ensino superior, conforme está previsto no artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro. Depois, uma ampliação da fiscalização, quer seja com os agentes, quer seja eletrônica, né, e com uma punição rigorosa. É um outro pilar sobre o qual se sustenta o trânsito seguro. E o terceiro é uma boa infraestrutura. Tá? O que é boa infraestrutura? Uma boa sinalização, boa pavimentação das vias, acostamento nas estradas, nas BRs, nas vias estaduais, né? E também as duplicações. Veja quantas vidas não já foram salvas, economizadas, salvas aqui no Campo de Peris, um trecho de 18 quilômetros. Isso, né? Depois daquela intervenção, né? Então, É verdade. o quanto é importante a infraestrutura. Você falou em 3 pontos aí, né? A educação, A fiscalização com rigorosa punição e a infraestrutura. melhoria da infraestrutura. Isso. Vamos lá. Na educação, a gente já tem um início desse processo, né? Já tem algumas escolas, já tem alguma coisa de ensino nesse sentido. E a gente vê que quando a criança aprende, ela fica até chata já com os pais, né? Não deixa fiscal ninguém rigoroso. É fiscal rigoroso. Quer dizer, isso significa que dali para frente ela incorporou. Isso. Mas a gente ainda não chegou a botar isso em todas as escolas, né? Ainda falta muita coisa. Demais. Essas escolas às quais você se refere, isso representa um percentual ínfimo. E são, né, mais palestras, né? É. Não é na grade curricular, não, né? Na verdade, não deve haver na grade curricular, de acordo com o Ministério da Educação, esses temas como trânsito, gênero, educação fiscal, meio ambiente, são temas sociais que devem ir para a sala de aula de forma transversal, ou seja, os professores das disciplinas diversas, história, geografia, matemática, português, artes, eles inserem. Para isso, eles devem ser capacitados. E é o que a SOS Vida pela Paz no Trânsito faz, eu aproveito já para mostrar. Isso. Né? Nós preparamos com a Secretaria de Estado de Educação este manual, né? É um caderno de apoio pedagógico, onde nós vamos às escolas, já fizemos isso em várias regionais do estado do Maranhão, regionais de educação, como Bacabal, Itapecuru, Santa Inês, Imperatriz e São Luís, capacitando os professores para que eles saibam como utilizar esse material, né, bem resumido e didático na sala de aula. Fizemos também convênio com o SESI, tem 3 escolas de referência no estado do Maranhão, em São Luís, Bacabal e Imperatriz, de maneira que os professores lá foram capacitados e inseriram a educação para o trânsito, né, no período de 2017 e 2018. Esse ano não foi aplicado. E agora, atualmente, nós estamos retomando, estamos com um trabalho numa escola aqui, a Escola Raimundo Chaves, lá na Vila Bacanga, da rede municipal. Capacitamos recentemente os professores da escola Fernando Perdigão, da rede estadual, aqui no Monte Castelo, e também recentemente nós capacitamos professores do IFMA de São José de Ribamar. Então esse trabalho de educação, nós estamos, embora a gente não tenha a obrigação de fazer isso, quem tem a obrigação de fazer isso os governos, né, nos vários níveis, federal, estadual e municipal,
com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, conforme prescrito no artigo 76 do Código, nós estamos dando a nossa contribuição. Deixa eu entender, ao invés de botar na grade curricular, onde um professor ficaria responsável por repassar essa disciplina, ele é responsabilidade de todos de os todos, professores. daqueles que forem capacitados. Isso. O professor de matemática, no contexto da disciplina de imaginamos, olha, vamos fazer o gráfico, todos os acidentes que aconteceram e tal, aqui e tal, os percentuais, ou seja, ele está fazendo matemática e trabalhando com a questão do trânsito. E isso pode acontecer em todas as disciplinas, já que todas de alguma forma vão ter o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, tem uma portaria onde orienta como o professor de cada disciplina dessa pode inserir a disciplina de uma forma bem tranquila no contexto da sua disciplina. Ótimo. Vamos para o segundo pilar, então, fiscalização. A fiscalização diz que é aquela que depois ela dói naquela parte mais sensível de todo mundo, que é o bolso, né? Quando vem a fiscalização e a punição. Isso já acontece de forma, vamos dizer, dentro do razoável? Eu entendo que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito que têm essa competência, como a Polícia Rodoviária Federal, nas estradas federais, o Batalhão de Polícia Rodoviária, no caso, estou falando do caso do Maranhão, ele também faz de forma, acredito, dentro das suas possibilidades. Quais são as possibilidades? Tem que ter recursos humanos e materiais, tá? Mas eu acredito que eles podem fazer mais e faço nesse momento um apelo para o governador do estado e, entendeu, as autoridades de um modo geral, dar mais, proporcionar a esses órgãos uma maior estrutura, né, de recursos humanos e financeiros e materiais, de maneira que eles possam ampliar esse trabalho. Por exemplo, as operações da Lei Seca. As operações da Lei Seca deviam ser todo dia, né, e em vários locais, não é só de vez em quando nos finais de semana. Nos finais de semana, porque houve um certo relaxamento, vamos dizer assim. Teve uma época bem tensa, depois acho que era a questão de uns etilômetros que tem que estar bem aferidos e tal. Houve algum problema que parou. O fato que se ela tivesse efetiva, como no Rio de Janeiro então os índices de morte no trânsito são reduzidos, porque a metade das pessoas que morrem no trânsito, olha a gravidade disso, a metade das pessoas que morrem no trânsito no Brasil está relacionada com a ingestão de álcool pelos motoristas. Não é a SS Vida que está dizendo, são dados oficiais do Ministério da Saúde. É verdade, quase todos estão relacionados mesmo, né? Mas aí a gente chega no último. A infraestrutura, a boa qualidade das estradas, a boa qualidade das pistas, mas também tem uma coisa meio preocupante, porque diz que quanto melhor a estrada, mais o motorista corre. Isso. Aí uma coisa não vai, de alguma forma, anulando a outra? Não, porque à medida que, na verdade, o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece todos os limites máximos de velocidade. Por exemplo, ninguém pode ir em qualquer estrada brasileira, né, a não ser que haja uma sinalização diferenciada, e os órgãos podem fazer isso, de um modo geral, nenhuma estrada federal brasileira, por exemplo, permite, ou estadual permite, uma velocidade superior a 110 km por hora. Então, o que deve ser feito? A boa infraestrutura, pavimenta direitinho e coloca lá, como foi feito no Campo de Perize. Foi duplicado, mas tem a placa lá de 80 km por hora. Se alguém passa 90, 100, 120, 130, 140, está desobedecendo a sinalização. Aí que vem o primeiro pilar que nós falamos é a educação. Se essa pessoa que vê uma placa de 80 km, mas, no entanto, imprime uma velocidade de 120, 140, é porque ele não tem a devida educação no trânsito, e aí ele transgride porque não vê ali um agente de trânsito ou um radar que possa puni-lo por aquela violação. Porque o que a gente vê é o seguinte, o motorista vem correndo a toda, quando ele vê a placa, aí ele tenta frear de todas as formas, para passar naquele trechinho de forma... Aqueles 500 metros, um quilômetro. Verdade. Mas aí isso volta lá para o começo, a falta de educação no trânsito. Se isso tivesse sido aplicado... Se todas as pessoas fossem muito educadas no trânsito, poderia reduzir em 80% a fiscalização. Ele já entrava, olha, repara bem, eu entro no meu carro, coloco o cinto de segurança, peço que todos que estão nele coloquem também, saio, né, não utilizo o celular enquanto estou dirigindo, né, quando eu vejo uma faixa de pedestre eu paro, né, eu, por exemplo, não faço ultrapassagem proibida, quando eu vejo uma placa com o número 60, aquilo ali não é falando de dinheiro não, está dizendo que é 60 quilômetros. Então ele ia obedecendo tudo.
né, ser uma pessoa bem educada e obedecendo tudo, e a fiscalização poderia inclusive ser reduzida. Não precisa ninguém do lado para dizer. O pior é que a gente sabe o que é certo, né? A gente sabe sim. Não encostar no barzinho, vou tomar cerveja, eu vou tomar a cerveja, Helder, então dirige para mim agora. Dirige para mim, pronto, exatamente. Tomo uma, tomo duas, tomo 10, tomo 20. Cara, mete na cabeça de bêbado que ele não sabe dirigir. Mas nós vamos fazer um intervalozinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, e a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. É só um minuto, eu volto já já. Já estamos de volta, eu continuo conversando aqui com o Lurival Cunha sobre os perigos do trânsito, ou melhor, sobre os perigos de quem não respeita as leis do trânsito, né? Porque para quem respeita está tudo tranquilo, não é isso? Tá e não está, porque ele pode ir tranquilo aqui dirigindo e alguém, né? Por isso que é aquela história da direção defensiva, né? Ele vai aqui, eu, por exemplo, várias vezes dirigindo nas estradas para Sailândia, antes de haver uns ajustes que houveram, muito bom, né? A gente ia aqui na pista e de repente viu um caminhão fora da faixa dele, já entrando na minha faixa, então aquilo realmente é um perigo. Quer dizer, não basta você dirigir só por si, tem que dirigir pelos outros, tem que cuidado. Estar atento aos outros também, né? Perfeito, Certo, vamos voltar a uma coisa que você falou no primeiro bloco que me chamou a atenção, celular. Qual é a parcela de responsabilidade desse aparelhinho em todo esse processo? Pois a cada dia o uso do celular, enquanto o condutor conduz o veículo, está se elevando, está aumentando e se tornando, por consequência, como hoje deve ser a terceira, a quarta causa. Já é a quarta causa, maior causa de acidentes no trânsito, é o uso do celular. Porque o celular, agora não é só mais se atender o celular, é a questão da mensagem, das redes sociais no celular. Você sabe se segura o volante ou se digita a mensagem. Enquanto ele tira a atenção apenas só para olhar, ler ali 2, 3 palavras, aquilo ali, dependendo da velocidade que ele está no veículo, aquilo ele já pode ter percorrido vários metros cegamente, sem saber para onde. Só sabe que o carro está indo em um determinado sentido, mas não tem a devida controle daquilo. Então, é algo que está lá no artigo 252, inciso 5º, parágrafo único, né? Desse artigo, que o condutor sempre tem que estar segurando o volante com as duas mãos, tá? Então ele não pode estar usando o celular, né? Que se ele for usar o celular, ele vai tirar uma mão do volante, o que é proibido. Né? Há questionamento até se o Bluetooth, né, que muitas pessoas usam, de certa forma tira um pouco a atenção. Então o uso do celular é algo assim que tem. Eu quero dar esse depoimento aqui, pode ficar à vontade, de que a cada dia eu procuro ser mais obediente às leis do trânsito. E claro que quando um telefone toca, que tu vê escrito lá mamãe, ou o nome de um filho seu, de um grande amigo e tal, você não deixa de dar aquela vontade de atender o telefone. Mas você faça o seguinte, se contenha, como eu já faço, no primeiro espaço tranquilo que tiver, ou um acostamento, ou uma área de um posto de combustível, enfim, um local seguro, você para e retorna aquela ligação. Eu particularmente já faço isso há muito tempo e graças a Deus o fato de não atender o telefone nunca me causou nenhum transtorno. Quer dizer, evitou vários transtornos com toda certeza, isso, né? Mas apesar de tudo, a lei seca, uso de celular, você pode dizer que a gente já avançou um pouco mais nessa questão da eu acredito, por exemplo, a SOS Vida pela Paz no Trânsito tem 3 ações permanentes, uma de educação para o trânsito nas escolas, uma de campanha educativa de motociclistas em parceria com autoescolas, que nós estamos retomando já pela 3ª vez esse ano de 2019, e temos uma campanha educativa em faixa de pedestre. Por exemplo, em faixa de pedestre, eu confesso que percebi pouco, mas um certo avanço. Já tem faixa que nós vamos trabalhar, enquanto a gente chega, que se organiza, estaciona o carro, tira as faixas, tira os panfletos,
a gente vê várias pessoas parando na faixa sem a necessidade de nós estarmos ali orientando e tal. Então houve um pequeno avanço. Eu acho que na medida em que houver por parte dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né, se as prefeituras municipais do Maranhão municipalizarem o trânsito, né, porque das 217 só 60 já municipalizou. Então eu acho que isso vai avançar. Eu acho que houve um pequeno avanço, pequeno, mas já houve. Até com relação a beber e dirigir, antes era natural, muito natural. Você bebia, pegava o carro e saía. Hoje, apesar de tudo, já tem uma certa parcela que se conscientizou que não é assim. Eu tenho várias pessoas, amigas minhas, próximas de mim, que já dizem: Lorival, até em respeito ao seu trabalho, a SOS Vida, eu refleti e hoje eu continuo bebendo minha cerveja, indo para meus churrascos, indo para minhas feijoadas, para as festas, para os restaurantes, mas eu vou de Uber, eu vou no meu táxi, eu peço alguém para dirigir. Então, só as pessoas que me confessaram isso, que não foram poucas, aí isso já foi um avanço. Pois é, hoje tem um sistema de Uber que é natural, táxi, né? É tão fácil você sair de casa, você não vai se preocupar nem em estacionar. Perfeitamente. Não é? Não vai se preocupar em estacionar, não vai se preocupar com quanto bebe, porque você sabe que você não vai dirigir, você não vai colocar a vida dos outros em risco. Fica bem mais tranquilo. Fica bem mais tranquilo. Mas ainda, essa questão da faixa de pedestres. Antes, por exemplo, uma vez que eu tinha medo de parar na faixa de pedestre, por quê? Porque a gente nunca sabia a velocidade que o outro vinha de trás e a gente teve muitos acidentes aqui. E as faixas também não cooperavam, né? As faixas, elas praticamente não existiam. Vieram melhorar um pouquinho aí nos últimos meses. A gente melhorou um pouquinho. E eu acredito por fruto de 3 pleitos nossos da SOS Vida junto à SMTT. Que já colocaram, por exemplo, frente das escolas você quase não tinha. Exatamente. Quem fazia era ou os próprios pais que pediam para os carros pararem. Hoje a gente já avançou nessa situação. Avançou? Sim, é o seguinte, as faixas de pedestre, elas continuam ainda com defeito grave. A maioria delas, a esmagadora maioria, não tem a sinalização vertical. Aquela sinalização que o condutor enxerga antes da faixa, 200 metros, tem faixa de pedestre, tem faixa de pedestre. Né? Melhorou um pouco, a gente não tem muito não tem isso, a sinalização vertical não há. Tem poucas, tem até algumas boas, luminosas e tal, mas a grande maioria não tem sinalização vertical. E melhorou. E aqui eu vou puxar a brasa para a sardinha da SOS Vida. Nós pleiteamos em novembro de 2015, em abril de 2017 e em outubro de 2018, fizemos três pleitos para a SMTT, né, solicitando a restauração das faixas de pedestre de São Luís. E finalmente fomos atendidos. A gente até aproveita para agradecer ao secretário Canidesso, a equipe que está atendendo parcialmente. Espero que avance, inclusive colocando a sinalização vertical, melhorando algumas faixas de pedestre que estão em lugares indevidos, claramente indevidos, né? Que seja feito esse estudo de tudo isso para poder fazer as faixas. E feito isso, Elda, porque tem condutor que às vezes alega que não para porque a faixa estava apagada. Não para porque tem, mas às vezes tem um que está tudo certinho e não para mesmo. Mesmo assim a gente não para, é verdade, é verdade. Agora tem o que você falou, tem umas colocadas em locais inadequados. Mesmo. Acho que ali na Alemanha, sei lá, por Tinha ali de frente a Sal e Brasa, que era em cima da lombada, a gente já via essa faixa muito em cima. E tem uma outra bem ali perto do Monte Castelo, que é quando o sinal abre, logo que tu vira para descer para a Alemanha, tem uma faixa. Aí tu fica sem saber se tu obedece o sinal ou se tu para na faixa de pedestre. Ali de frente, ali perto daquele prédio Alto Francês, ali do lado da Secretaria de Segurança Pública, tinha 2 faixas, uma atrás da outra. De frente o hotel Esquina, tem uma faixa, o sinal fica verde para o condutor, mas já está permitindo. É complicado. Tem que haver todo. Tem que haver a equipe técnica tem que estudar toda essa questão, que isso também faz parte da infraestrutura. Tem que saber onde colocar a faixa, como, qual a distância. Isso, né? Esse trabalho feito agora ali na ponte, perto da ponte, na Avenida Carlos Cunha, ficou bem feito. Ficou, né? Eles anteciparam. Ali era uma avenida larga demais para se atravessar. Mas isso depois do grave acidente que mataram 5 pessoas. Pois é, as coisas vêm um pouquinho assim depois, né? Mas até o final desse ano, pelos dados que vocês têm até agora, a gente pode dizer que esse ano vai ser um pouquinho mais violento, um pouquinho menos violento? Como é que ele se comporta com relação ao ano anterior? Os números de mortes em São Luís do Maranhão, eles têm reduzido. Agora reduziu porque
tem uma equipe que está fazendo um trabalho de triagem, porque assim, morreram tantas pessoas em São Luís, mas essas pessoas morreram no Socorrão 1, no Socorrão 2, em outros hospitais. Mas eram pessoas que às vezes eram da Raposa, de Passo Lumiar, de São José Ribamar, de qualquer um outro município do interior do Maranhão. Morriam aqui porque vinham do interior para cá. E hoje eles estão fazendo essa triagem, então a gente tem um número mais, digamos assim, um número mais realista do que das pessoas que morrem mesmo de São Luís, né? E aí houve uma redução, mas em função desse trabalho, que era botava tudo junto, dessa desvinculação. Né? Foram 79 o ano passado, né? Que morreram em São Luís do Maranhão, em torno quase de 7 por mês, né? E então esse ano já foram 44 até junho, dos quais 21 motociclistas e 3 garupas. Mais de 50% das pessoas que morrem no trânsito no Maranhão são motociclistas. Então a coisa não vai bem também não. Esse é um outro assunto que a gente precisa conversar, porque eu acho que esse é até mais grave, né? O motociclista, principalmente no interior do estado, a gente vê muito. Demais. Tem município que a frota de veículos do município, de toda a frota de veículos do município, 85% são motocicletas e motonetas. No Maranhão são 60%. Você tem uma ideia, o Maranhão hoje tem 1.750.000 veículos, dos quais 1.050.000 são motocicletas e motonetas. Mesmo? Isso os que estão licenciados, e são dados do Denatran. Quantas tem aí que não tem placa, não está licenciado? Não tem. Ou seja, tem mais do que isso. Não tem nem o capacete. E em vez do condutor e no máximo um passageiro acima de 10 anos de idade, então vai 4 passageiros, abaixo de 10 anos de idade. Vai a família inteira, né? A família inteira, sem capacete, sem viseira, sem estando descalço, sem a roupa adequada, enfim. Muita coisa precisa ser feita em relação aos motociclistas. Pois é, tem muita coisa ainda para acertar, mas o mais importante é a vida, a sua vida. Você cuidar dessa vida, se você respeitar as leis de trânsito, naquele básico, não beba, não dirige, respeita as faixas de trânsito, respeita o sinal. Essas coisas parecem tão básicas, tão elementares quando a gente fala, né? Quando a gente fala parece coisa boba, né? Você falou uma coisa que eu costumo dizer isso com frequência. O Código de Trânsito Brasileiro tem 341 artigos. Eu, particularmente, não conheço todos detalhadamente. Conheço muitos, acho que quase todos. E o brasileiro, de modo geral, aí que conhece muito pouca coisa, mas o pouco que ele conhece, se ele aplicasse, reduzir em 80% as mortes e os acidentes. Qual é o brasileiro que não sabe que não pode dirigir após beber? Todo mundo sabe. Qual é o brasileiro que não sabe que tem que usar o cinto de segurança? Todo mundo sabe, né? Que tem que usar a cadeirinha para a criança. Que não pode ultrapassar no sinal vermelho. Que aquela plaquinha que tem um número lá é o limite de velocidade que ele ultrapassa. Tá? Então, uns 5 itens, se ele cumprisse, né? Já reduzir em 80%. Com estatísticas bem melhores. Vamos ficar no básico, ó. Não ultrapasse no sinal vermelho, respeite a faixa de segurança, se beber, não dirija, não fale no celular e a faixa de pedestre. Se a gente ficar nesses básicos, pode anotar que de 35 mil que a gente vai ter estatísticas diferentes. Que não dá 10 mil. Esse 1.350.000 do ano inteiro a gente ia reduzir bastante, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, que nós somos eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Lorival Cunha, meu amigo, muito obrigado por mais essa entrevista, por mais esses esclarecimentos. Parabéns nessa sua campanha permanente de paz no trânsito. Muito obrigado também por esse valioso espaço. Obrigado você, bom dia para você aí também, que pode saber que a nossa conversa está todinha guardada lá no site para você acessa a hora que você quiser, nosso site está todo à sua disposição, cheio de conteúdo bem legal. Mas todo dia eu estou aqui esperando por você, certo? Tchau!